Agora, aproveitando que você falou de sigla, de letras, você criou uma nova categoria na comunidade, que eu sei. Chama Viado Verde. O que é essa sigla VV aí? O que é? Não, na verdade, o Viado Verde é porque o James Green tem um livro que é a biografia do Herbert Daniel, chamado Revolucionário e Gay. Herbert Daniel, ele foi um guerrilheiro, que inclusive participou da mesma guerrilha que a Dilma. Uau, que E no legal. processo, e ele era gay desde aquela época, então ele conta bastante como que era ser uma pessoa gay naquela época, na ditadura, participando de uma Caralho. guerrilha, com todo aquele sistema militar que era para você sobreviver. E depois, na redemocratização, o Herbert Daniel ele foi candidato pelo PT, depois pelo PV, se eu não me engano, e foi o primeiro candidato a levantar abertamente a pauta LGBT, falando que era gay e se propondo. Isso ali na época da ditadura? Isso no pós-ditadura. No Ele foi pós-ditadura. guerrilheiro durante a ditadura, depois na redemocratização, nas primeiras Nossa, mas eleições. que desbravador, né? E ele era ambientalista também. Então, de maneira pejorativa, chamavam ele de viado verde, porque ele era o primeiro. Naquela época que ninguém falava de nenhum desses dois temas, ele falava da comunidade LGBT, que nem se chamava assim naquela época, nem se referia assim, mas foi um dos primeiros candidatos a jogar luz sobre a nossa comunidade, e ele falava das questões ambientais numa época que isso pouquíssima Cara, gente falava. que E pra coragem. zombar ele, chamavam ele de viado verde. Daí um dia uma amiga minha, a gente tava num debate sobre isso, ela falou, não, você é o viado verde, porque as nossas duas pautas que eu mais debato hoje são os direitos da nossa comunidade LGBT e o combate contra a mudança climática. São duas pautas que são muito centrais pra mim, assim como era pro Herbert Daniel lá atrás. Essas duas pautas que são muito centrais pra você, de defesa do meio ambiente e da comunidade LGBT, enfim, essas duas pautas que são muito presentes, assim, em você politicamente. São duas pautas que vão muito na contramão, né? Que no Brasil a gente tem Total. aí um agro, uma bancada do boi e uma bancada da Bíblia que vão justamente na contramão E que da elas se pauta dão as LGBT, mãos. e da pauta do meio ambiente. Qual dessas duas pautas você acha que é mais... As duas são muito desafiadoras politicamente no Brasil. Mas você acha que dá pra dizer que uma das duas é mais difícil do que a outra, a luta? Eu acho que ambas hoje estão num estágio muito inicial. Você pega que o Congresso Nacional, o Senado Federal Sim. aprovou a destruição do licenciamento ambiental. Isso aí é uma coisa que é tão retrógrada, mas tão retrógrada que eu nem imaginaria. E que mostra que no ano em que a gente vai sediar a COP30, no ano em que a gente precisava estar avançando muito rápido para fazer uma transição ecológica e tal, eles estão querendo desmontar o que tem de mais básico há quase meio século no Brasil, que é o licenciamento ambiental. Da mesma maneira como os direitos da população LGBT, a bancada fundamentalista fez uma marca no chão e falou, daqui vocês não vão passar. E se vocês bobearem, a gente vai fazer vocês retrocederem. Então a palavra de ordem deles é essa. Não vamos deixar aprovar nenhuma lei, nenhuma política pública para a população LGBT. E se vocês não estiverem muito organizados, a gente vai retroceder. Você viu que eles colocaram em pauta no Congresso Nacional o retrocesso no casamento civil Sim. homoafetivo. O caso da CPI da transição de gênero, volto a dizer, a gente deveria estar discutindo como que a gente criar mais ambulatórios voltados para o acompanhamento das pessoas trans e com disforia de gênero. O que eles estavam fazendo lá é tentar investigar um dos poucos que existe para tentar fechar. Então essa é a palavra de ordem deles. E na Assembleia eu vejo todo dia. Você coloca um projeto que tem o L de LGBT, ou que tem a palavra gênero, ou que tem a palavra sexualidade, qualquer sinônimo que coloque no nosso universo, eles falam, não, isso aqui a gente não vai nem pautar. Não vai nem entrar. Então é uma conjuntura que é muito difícil para você Eu já ouvi avançar. falar em algum... Não sei, cara, se foi alguma entrevista, alguma coisa que eu assisti. Mas que, às vezes, você tem que ser estratégico, né? Sendo político de esquerda pra incluir, às vezes, essa pauta, mas sei De lá, uma você muda maneira- uma palavra e tal. Porque se tiver realmente alguma coisa que tem a palavra gênero ali no meio... Sabe, pode ser um projeto de educação, de saúde, e que seja importante essa questão... Mas você tenta colocar de algum outro jeito, assim, essa Eu lembro diversidade. quando teve Só pra te contar uma coisa engraçada, triste, mas engraçada. Quando teve os planos de educação, que daí eles fizeram uma ofensiva para tirar o gênero dos planos de educação. E daí eles acho que deram um Ctrl F lá, escreveram gênero e saíram apagando. E nessa aí eles cortaram gênero gramatical, gênero alimentício. Mentira! Todas as menções. É um negócio meio chulo, sabe? Eles vão tirando de qualquer jeito, eles não têm muito apego. E é Olha, esse o exercício que a eu gente acho faz. que a nossa sorte É a burrice. é a burrice daquele lado. Isso é uma Porque vantagem eles que a dão gente muito tem. tiro no pé. Isso é uma nessas. vantagem. Mas não pode só chamar eles de burros e achar que... Porque eles são burros, mas na burrice deles estão sendo bem efetivos em conseguir manipular os Eu sentimentos das tenho pessoas. uma teoria na minha cabeça, mas é fanfic minha, de que, assim, generalizando, a direita é esperta e a esquerda é inteligente.
Então, eles sabem fazer o jogo também. Então, Sim. eu sempre falei, nossa, E mas a eles... esquerda não é esperta e a direita não é inteligente. Eu não sei, na minha cabeça, assim, generalizando Porque muito o tem uma debate. diferença de inteligência Porque e quando chega esperteza, pra né? colocar os pingos nos is, tipo assim, aí eles não conseguem passar a esquerda. Não, mas Mas, por outro lado, eles conseguem dar uns olé, assim, tipo, que eu sabe? sempre pensei, nossa, mas eles são burros. Como que eles conseguem estar ganhando os debates? Eles são tão nítido, tal. Mas é isso, a gente não pode olhar isso com um viés, sabe, Sim. arrogante, pra Sim. falar seus burros, sabe? Porque isso, primeiro, nos Exato. coloca numa posição elitista, numa Mas o posição próprio empáfia. Nicolas admitiu uma vez no podcast antigo, É, ele falou que a galera da esquerda é muito inteligente, nossa sorte, tipo assim, E eles que são o povo muito... se identifica por talvez... Ai, mas é muito complicado falar isso, né? Que aí é como se você falasse que o povo é burro, e não é isso, Sim. mas de fato a gente tem uma população muito carente de educação, de cultura, Claro, e que então faz eu com acho que a gente tem que ser menos arrogante, É. Pedro. Porque claro que às vezes dá raiva, aí você pensa Sim. e tudo mais. Só que a gente tem que pensar a maneira dá como... vontade de pegar um pelo colarinho e falar assim, ó, você é burra, não tem hormonização em criança. É lógico. Nem porque- adolescente. E eles, a boa parte deles sabe que não tem. Boa parte deles é método, eles sabem. Porque dos que estão lá, boa parte deles são estudados, instruídos, têm muito acesso à informação se eles quiserem. Agora eles usam isso pro mau caratismo mesmo, pra manipular. Então eles sabem que não existe cirurgia. Eles sabem que nenhuma criança está sendo transformada em trans com 3 anos de idade, como eles falam. Agora eles falam isso porque é uma coisa... Gera um sentimento nas pessoas, eles trabalham muito com a E é sentimentalização. palatável pra maior parte da Gera população um que é medo mais nas ignorante. pessoas. Eles é. jogam pro preconceito, eles jogam pra desinsegurança. O ser humano é um bicho absolutamente medroso. Quando você vai mudar de emprego, vai mudar de casa, vai mudar de relacionamento, qualquer mudança, a gente fica com medo da mudança, do que é diferente. Isso Sim. é meio que do nosso instinto enquanto espécie, né? E eles jogam com isso, com as nossas inseguranças, com o medo de uma mãe de família de perder a coisa que ela tem de mais precioso, que é o seu núcleo Agora meu familiar. filho vai querer ser menina. Exato, Gente, isso aí mexe não é isso. com a cabeça das Sim. pessoas. Tipo assim, é o básico, é o mínimo de noção que ela tem da vida dela que você tá desconstruindo. E daí eles jogam isso aí de uma maneira oportunista. Se a gente só taxa isso de burrice, ignorância, sei lá o quê. Tem uma tia minha do interior que mandou no WhatsApp, na época, sei lá se era 2012, 13, alguma coisa assim. Mas que era fake news de que Jean Willis e Pablo Vittar estavam saindo em turnê pelas escolas do Brasil pra fazer palestras sobre mudança de gênero nas crianças. Tem coisas que são... Mas ao mesmo tempo assim, é uma criatividade pro mal, né? Porque assim, gente... Eu Só que queria então ver Jean temos que Willis com utilizar a Pablo nossa Vittar saindo em turnê pelas criatividade pelo escolas. bem, porque eles Não. são muito criativos. Exato. As Que pessoas é- são muito ingênuas às vezes. Que é os memes que saíram agora do taxação de BBB, né? Isso foi usar a criatividade, Exato. usar a tecnologia, usar os algoritmos, usar... Uma linguagem Tudo bem. simples, uma linguagem E lúdica. falando a verdade, tanto que eles ficaram sem resposta, eles não têm como Assim, debater. como exemplo da escala 6x1. Eles, no off, eles falam que eles são contra, mas no on ninguém fala, porque eles sabem que é uma política que é muito popular. E assim como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que vai beneficiar 90% dos pagadores de impostos, ninguém vai pegar lá e falar, eu sou contra. Então, acho que quem tem que utilizar, primeiro, precisa ter conteúdo, precisamos apresentar pautas como essas, que são pautas que nos conectem com a maioria, e segundo, precisa ter criatividade, precisa ter como falar isso de uma maneira que utilize essas novas formas como as pessoas se comunicam, principalmente através da rede social, tendo mais impacto nisso. O ser humano ele é muito mais, eu tô convencido disso, muito mais emocional do que racional. E a esquerda muitas vezes chega com, sabe, um testamento de ideias e teses e coisas do tipo, e daí faz um vídeo, ou faz um card, ou faz um panfleto, ou faz coisas que são muito difíceis de você, sabe, conseguir compreender, enquanto a extrema-direita vai lá e joga pra sentimentalização, joga pros seus medos, pras suas inseguranças, pro seu ódio. É que daí eles mexem com os sentimentos negativos, o ressentimento, e daí eles conquistam muito mais as pessoas através desses sentimentos que eles movimentam do que através da razão que a gente fala. Então a gente também tem que mexer com o sentimento das pessoas. Todo mundo ficar inconformado, ficar injustiçado quando pensa que tá pagando mais imposto do que um cara que é bilionário. Isso é plenamente entendível pra qualquer pessoa.